Salve, salve torcida, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, um dia bem agitado no nosso Vasco, né? Finalmente o Vasco acerta aí a primeira contratação para a próxima temporada. Vamos falar bastante da chegada do volante Júnior Urso, que deverá ser o primeiro reforço aí anunciado oficialmente pelo Vasco. Vamos falar desse assunto, o jogador inclusive já está viajando para o Rio de Janeiro. Vamos falar também aqui da renovação de contrato com o Anderson Conceição e também aí o Pedro Raul, cara. A proposta do Vasco teria sido mais tentadora e pode ser que ele seja centroavante do Vasco na próxima temporada. Fique aí até o final, o vídeo está imperdível. Mas antes, já sabe, né? Deixa aquele likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vascão, hein, cara? Agora vai ser notícia a todo momento, toda hora aí, novidade. E para você não perder nada, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos que a gente postar aqui no nosso canal. Valeu sempre a galera que está se inscrevendo aí. Vamos em busca desses 180 mil inscritos. Bom, pessoal, hoje o Vasco acertou aí a renovação de contrato do zagueiro Anderson Conceição. O jogador ficará até o fim da próxima temporada no Vasco. Os últimos detalhes foram selados hoje na reunião realizada nessa quinta-feira entre o Vasco e o staff do jogador. O Anderson Conceição já tinha no seu contrato passado uma renovação automática em caso de acesso do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. O acesso aconteceu e a renovação também aconteceu, né? O jogador que foi capitão do Vasco na última temporada ficará aí para o ano de 2023. Ele foi contratado junto ao Cuiabá no início dessa temporada, né? Logo já na primeira temporada com a camisa do Vasco, ele já assumiu a braçadeira de capitão, né? Que até então era do Nenê, mas devido àquele jogo, aquele problema que ele teve com o Zé Ricardo, o Nenê acabou perdendo a braçadeira de capitão e o Anderson Conceição foi o capitão do Vasco no restante dessa temporada. Oscilou bastante, né? Jogou muitas partidas tenebrosas, né, cara? Fez péssimos jogos, mas também teve alguns jogos que ele salvou o Vasco lá atrás, né? O zagueiro que atuou em 50 jogos nesse ano com a camisa do Vasco, todos eles como titular da equipe, e marcou um gol com a camisa do Vasco na derrota para o Sampaio Corrêa em São Januário. O jogador, por ter uma grande identificação com o Vasco, isso fez com que ele também considerasse uma permanência no clube para a próxima temporada, onde o mesmo já confessou ser torcedor do clube, né? Assim como seus familiares. O Anderson Conceição é o primeiro jogador daqueles jogadores mais criticados pela torcida que ficará para a próxima temporada. Deixe nos comentários o que você achou dessa renovação de contrato do Anderson Conceição. Outros jogadores também têm essa mesma cláusula, só que estão em processo de negociações com o Vasco, né? Como é o caso do goleiro Thiago Rodrigues, o volante Yuri Lara e também o lateral esquerdo Edmar. Esse último, eu acredito que ele não ficará para a próxima temporada, já que é um lateral com a idade muito avançada e cai para nós, né, cara? O Edmar não joga nada, ele tem que aposentar ou ir jogar num campeonato de várzea, porque profissionalmente ele não tem bola mais. Bom, pessoal, agora vamos falar aí do mercado da bola do Vasco, cara. É muita notícia, cara, é muita informação, é muita especulação. E agora pela tarde surgiu a informação de acordo com o Globoesporte.com que o Vasco tem encaminhado seu primeiro reforço aí para 2023. O volante Júnior Urso está de saída do Orlando City dos Estados Unidos e está de malas prontas para ser o primeiro reforço do Vasco. Volante de 33 anos, teve já a sua saída anunciada pelo Orlando City nesta quinta-feira. Ele ainda tinha contrato com o clube, que informou que as partes chegaram no acordo para rescisão de contrato, o que deu a entender que ele optou sim em jogar no Vasco e abriu mão sim da sua multa que poderia acontecer lá no Orlando City. E ele deverá ser jogador do Vasco. Vale ressaltar que o Orlando City não tinha interesse em liberar o atleta que tem prestígio lá no Campeonato dos Estados Unidos e na equipe. Mas o jogador entendeu que era o melhor a se fazer na sua carreira voltar ao Brasil. Ele que tem passagens aqui no futebol brasileiro pelo Coritiba, Atlético Mineiro e Corinthians e quis retornar ao nosso futebol e deverá defender a camisa do Vasco nessa temporada. Em 2022, em 35 partidas realizadas pelo Orlando City, o Júnior Urso marcou 5 gols. Vale ressaltar que ele joga de primeiro e segundo volante, pode até mesmo jogar um pouco mais avançado, mas ele atua melhor, na minha opinião, como segundo volante,
que foi a posição que ele se destacou mais na sua carreira. É um volante de chegada, consegue auxiliar bem o ataque, né? Vi alguns jogos do Orlando City nessa temporada, apesar do clube não ter feito uma grande temporada como o ano passado, em 2021, mas o Júnior Urso foi um jogador imprescindível lá no Orlando City e com certeza vai chegar aí para compor o elenco do Vasco, né? Até porque o titular da equipe do Vasco, sem dúvida nenhuma, é o Andrei Santos, né, cara? O garoto aí, sensação do Vasco, o grande ativo do Vasco e melhor jogador na última temporada com a nossa camisa. Deixa aí nos comentários se te agradou essa contratação do Júnior Urso. Inclusive, o jogador já está viajando para o Rio de Janeiro para realizar exames e ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco. O jogador quis vir para o Vasco. Isso é um fator crucial na negociação. E, na minha opinião, tem tudo para dar certo. Ele jogou bem no Corinthians e no Atlético Mineiro. Na minha opinião, é um jogador que vai sim ajudar bastante o Vasco nessa temporada. Tem experiência, apesar de estar num campeonato com a liga mais fraca, mas é um jogador de qualidade. Ele já jogou no futebol chinês antes de jogar no Corinthians e Atlético Mineiro, e quando voltou para o Brasil, ele jogou muito bem por esses clubes, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. Deixe nos comentários o que você achou dessa negociação. Outro jogador que o Vasco negocia, que pode estar mais perto de fechar, é o atacante Pedro Raul. De acordo com as informações que estão chegando do jornalista Lucas Pedrosa, a proposta do Vasco pelo Pedro Raul seria mais tentadora do que a do Cruzeiro, que também é outro clube interessado na contratação do atacante do Goiás. Jogador que despertou interesse nas últimas semanas de vários clubes aqui no Brasil. O Vasco já vem demonstrando um certo interesse dele já há algum tempo, mas esperou confirmar o retorno à elite do futebol para intensificar mais ainda a contratação do jogador. Pode ser que nos próximos dias, assim que acabar o Campeonato Brasileiro, o Vasco concretize a contratação do Pedro Raul. Vale ressaltar que hoje o Vasco tem dinheiro e com certeza é um jogador que vale o investimento. Ressaltar mais uma vez que ele pertence ao Kashiwa Reysol do Japão. O clube japonês deseja receber em torno de 16 a 18 milhões por esse jogador. Tomara que o Vasco consiga contratar ele e ele seja novo camisa 9 para a próxima temporada. Um jogador jovem, já com experiência, já tem experiência no futebol carioca, né? Pelo Botafogo, onde ele também foi bem com a camisa do Botafogo, que o credenciou aí para o Kashiwa Reysol. Depois de jogar no Kashiwa Reysol, ele ainda teve uma rápida passagem pelo Juarez do México antes de chegar ao Goiás nessa temporada. Deixa aí nos comentários se te agrada tanto a contratação do Júnior Urso e possivelmente a chegada do Pedro Raul, que parece que tem uma oferta mais tentadora do Vasco na sua mesa. E além desses dois jogadores, também surgiu a informação aí do goleiro Rafael do Atlético Mineiro. De acordo com o All Sport, o goleiro de 33 anos que tem contrato com o Galo até o fim de 2025. Atualmente é reserva do Galo, né? Porque o Everson é o goleiro titular do Atlético, né? Goleiro até mesmo que foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira. É um nome interessante, né? Porque ele mostrou um grande valor jogando pelo rival do Atlético, né? No Cruzeiro. Só que no Galo, o Everson mostrou ser um goleiro muito superior e conseguiu a titularidade tranquilamente no Galo, né? O Vasco, que convive aí com as críticas do goleiro Thiago Rodrigues, não esconde o desejo de ir atrás de um goleiro e está tentando aí buscar vários nomes, né? A gente já falou aqui do Marcelo Groi, falou do Kehler do Internacional e agora a situação do Rafael, né? A princípio, a negociação é tida como muito difícil pelo Vasco, já que o Atlético Mineiro não deseja liberar o jogador. Segundo as informações, o Vasco não teria feito ainda uma proposta oficial para contratar o atleta, seja por empréstimo ou talvez a compra em definitivo do jogador. Vamos aguardar os próximos dias. Fato é de que o Vasco vai atrás de um goleiro e para você não perder nada e ficar por dentro de tudo, é aqui no nosso canal. Se inscreve aí para ajudar bastante e você ficar por dentro de todas as novidades do Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos. E é nóis.